Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de perguntar se porventura você está nos visitando pela primeira vez. Se puder, levante a sua mão para que possamos te conhecer. Amém. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Os irmãos que estiverem do lado puderem cumprimentar, desejar a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Somos família em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Nesta noite leremos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo 10 e o versículo 11. Se puder colocar outra tradução, Gabriel, por favor. A CF mesmo. Pode ser ali, obrigado, irmão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém. Repita comigo: não vendo ninguém. Mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Próximo versículo. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvai, exaltai, seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Que maravilha, irmãos, podemos estar na presença de Deus. Que maravilha podemos contemplar desse Deus tão maravilhoso, que contempla as nossas vidas. E é interessante, irmãos, antes de entrarmos no contexto dessa noite, eu queria te fazer meditar, refletir um pouco a respeito do momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento na história em que as pessoas estão muito conectadas, não é mesmo? Até mesmo as crianças, tão cedo já estão muito conectadas com tecnologia e conseguem, nosso dia a dia nós temos link com pessoas do mundo inteiro, por um aparelho celular, aparelho televisivo. Mas é bem verdade também que mesmo estando tão conectados, nós nunca vivemos um momento que as pessoas estão tão frias, superficiais. E não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor que nos mostra que o amor de muitos se esfriaria. Então vemos pessoas muito conectadas, mas sem conexão, sem comunhão, sem afinidade, sem afeto. Pessoas que às vezes não conseguem nem mesmo se olhar no dia a dia. Às vezes você está passando pela rua e você até evita trocar olhar com quem está do seu lado. Se possível, você olha aqui no seu caminho, não olha para ninguém que está do seu lado. A gente vê isso no elevador, nas filas de bancos, no dia a dia. Nós vemos pessoas fugindo de trocar até mesmo um olhar, um contato físico. Ou até mesmo há momentos que nós, no nosso dia a dia, nós achamos até que está todo mundo olhando para a gente. Achamos até que tem alguma coisa de errado com o rosto, tentamos nos esconder, parece que estamos sendo vigiados. É o nosso dia a dia. Creio que não seja diferente para nenhum de nós aqui. Às vezes olhamos somente para a aparência externa, aquilo que é exterior, como você se veste, como você fala, aquilo que é o meio que você vive. E às vezes olhamos até mesmo com um olhar de julgamento. Se às vezes a pessoa está bem vestida, a gente acha que ela é importante. Se ela às vezes está mal vestida, ela é menos importante. Somos nós, homens falhos, pecadores, que julgam uns aos outros. Mas sabe o que a palavra do Senhor nos mostra?
Em Salmos 34, versículo 15, diz bem assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento ao seu clamor. Ei, meu irmão, quero falar uma coisa para você. Pode ser que ninguém esteja te olhando, pode ser que você às vezes está tentando fugir do olhar das pessoas, mas saiba de uma coisa: Deus está te olhando, Deus está te contemplando. A Bíblia nos garante que os olhos do Senhor estão sobre toda parte, sobre toda a face da terra. Ele está sondando o seu coração nesta noite. O Senhor está te vendo, o Senhor está te olhando. Às vezes você pode estar tentando se esconder, mas Deus está contemplando sua vida e seu coração. Eu quero falar uma coisa para você. Como diz a palavra, se Deus está te contemplando nessa noite, e se você está ouvindo a palavra do Senhor, a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não endureça. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você essa noite, através da palavra do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei algumas vezes aqui sobre a palavra olhar, observar, ver, notar. E o tema da mensagem dessa noite é o olhar de Jesus. Nós vamos compartilhar aqui de algumas formas de olhar, algumas óticas diferentes. É como se você estivesse em um momento vendo um acontecimento com uma localização, com uma direção, depois você vai para uma outra direção e vê esse mesmo fato de uma outra forma. E nós vamos ver isso juntos, amém? Você está comigo? Fala igual o pastor Gomes, você está comigo? Então tá bom. Em primeiro lugar, irmãos, é importante nós sempre trazermos a palavra para o contexto que está aqui escrito. O livro de João, um dos evangelhos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele foi escrito após os outros três. E João ele já compartilha um olhar específico, uma visão específica daquilo que Deus revelou, que o Espírito Santo realizou, mostrou a ele. Ele escreveu após até mesmo a destruição do templo de Jerusalém. Ele vivenciou muitas coisas que ali foram realizadas, sinais, maravilhas, mas ele traz alguma ótica específica, como eu falei, um olhar específico a respeito daquilo que Jesus queria trazer aos nossos dias. Mateus ele escreve especificamente com ênfase aos judeus e mostra Jesus como rei dos judeus. Marcos escreve de uma forma mais com ênfase aos romanos. Ele mostra Jesus como o servo de todos, que ele veio para servir, para dar a sua vida. Lucas escreve com ênfase aos gregos, aos gentios, e mostra Jesus como um homem perfeito, mesmo sendo Deus, um homem, um varão perfeito, como filho de Deus. E João, ele escreve a todos, de uma forma universal, trazendo Jesus como o Deus, como Filho de Deus, como eu sou, como o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, com a verdade. Ele traz milagres que Jesus operou, sinais, maravilhas. Em especial ele fala a respeito de 7 vezes que Jesus fala a expressão eu sou. Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Meu irmão, o que você está precisando nessa noite? O que você está precisando nesse dia? Eu não sei qual é a sua ótica de vida, qual é o seu olhar para a vida, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu posso dizer: Ei, Jesus é tudo que eu preciso. Jesus, Ele tem o eu sou para tudo aquilo que você precisa. Você está precisando de pão, você está precisando de alimento, Ele é o pão da sua vida. Você está precisando de restauração, de cuidado, Ele é o pastor. Você está precisando de um milagre, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, Ele é esse eu sou. Ele não veio simplesmente para te dar algo momentâneo,
Jesus veio para se revelar como um Deus supremo, para salvar, para resgatar as nossas vidas. E agora, seguindo um pouco mais, entrando no texto que nós temos, começamos a falar sobre a ótica do mundo, o olhar no nosso dia a dia, o momento que nós vivemos. Compartilhamos a diferente ótica, a diferente forma de olhar que João trouxe, aquilo que foi revelado aí pelo Espírito Santo. E agora nós vamos meditar nesse texto que nós lemos, em 4 óticas diferentes, olhando para cada personagem que aqui está escrito. É como se você estivesse vendo uma câmera, um acontecimento, depois se trocasse uma outra câmera. Estou só fazendo analogia, tá, irmão? Na época não tinha câmera não, pelo amor de Deus. Sei que tem muita gente que vê The Chosen aí, mas não tinha câmera naquela época não. E nós vamos ver 4 óticas aqui dentro da palavra do Senhor. Nós vemos aqui uma mulher adúltera, todos nós conhecemos essa passagem. Nós vemos os fariseus, os escribas religiosos. Nós vemos Jesus, mas também tem quem estava ali com Jesus. Jesus, ele estava no templo ensinando ao povo, estava compartilhando os ensinamentos. O povo estava ali contemplando aquilo que Deus queria falar, realizar. Em determinado momento, como diz a palavra, os escribas, fariseus, religiosos da época abordam, interrompem tudo aquilo que estava acontecendo no templo, trazendo uma mulher que foi pega em adultério, ou seja, segundo a palavra do Senhor, segundo principalmente o livro de Levítico e de Deuteronômio, essa mulher adúltera, ou seja, que ela traiu o seu marido. Há relatos até que talvez seja traição religiosa, mas ficamos com aquilo que está descrito na palavra do Senhor. E ela traiu o seu marido, ela foi levada pelos escribas, os fariseus, até Jesus. Eles chegaram ali para condenar: olha só, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, segundo aquilo que era de costume, ela deveria morrer apedrejada. Então, olha só bem esse cenário que nós estamos construindo. Jesus estava no templo ensinando, uma mulher foi pega em adultério, levada até Jesus, esses fariseus e escribas, e foi apontado o erro dela, o pecado dela. E ali todos se voltaram para apedrejá-la, conforme era a lei. E como nós bem conhecemos, Jesus, diante daquela situação, ele toma uma atitude que muda todo o cenário. Ele observa, ouve, e ele está escrevendo aqui na terra. E diante daquele momento, talvez as pessoas estavam ao redor esperando que Jesus desse uma palavra de condenação, realmente ali acabasse a vida daquela mulher naquele momento. E ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como nós bem sabemos, um a um foram se retirando, e até que ficou somente Jesus e aquela mulher. Jesus diz a ela: olha, não tem mais ninguém aqui, só eu e você, vai em paz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém. Até aqui está tudo certo, creio que todo mundo conhece bem essa passagem. Mas eu quero agora trazer a sua mentalidade, o seu pensamento, um pouco da ótica que estava aqui representada. Se coloque no lugar da multidão, do povo que estava ali com Jesus. Jesus estava ensinando ao povo do Senhor, o povo que estava ali ouvindo a voz de Jesus, estavam aprendendo, ou querendo aprender. E ali estavam sentados, observando. Imagine bem, você ali perto de Jesus, e de repente vem pessoas talvez um pouco mais nervosas, fazendo: olha, essa mulher foi pegar adultério e nós temos que cumprir a lei.
Aquela multidão, eu te pergunto, ela tinha poder para mudar aquele cenário? Aquele povo que estava ali ouvindo a voz de Jesus, eles tinham poder para mudar aquele cenário? Aqueles que estavam com Jesus, diante da lei, eles tinham poder, autoridade? Não tinham, não é mesmo? Era lei, era costume, assim era feito. Eles não tinham. E digo mais, segundo escrito na palavra, se começasse o apedrejamento, eles poderiam participar do apedrejamento, porque as testemunhas levaram essa mulher até Jesus, poderiam apedrejar e eles poderiam participar desse apedrejamento. Olha só a situação, irmãos, olha essa ótica. Eles estavam do lado de Jesus. De repente o cenário muda e eles estão diante de uma mulher pecadora, adúltera. Eles poderiam participar da condenação daquela mulher. Sabe o que nós entendemos aqui, aplicando para as nossas vidas? Meus irmãos, muitas vezes, eu e você, no nosso dia a dia, nós nos comportamos como multidão. Muitas vezes você vem à casa do Senhor, muitas vezes você já visitou igrejas, muitas vezes você até quer algo de Jesus, você quer ouvir a voz do Senhor, você quer até se aproximar, vai um pouco na igreja para ouvir Jesus falar, para ouvir a palavra, mas sabe que é um detalhe? A multidão, você vê muita gente e não vê ninguém. Você, por exemplo, se eu olhar aqui, eu estou vendo muita gente, mas eu não consigo parar nesse momento e identificar um por um. Se você olhar mais pessoas, você vê muita gente e não vê ninguém ao mesmo tempo. A multidão não tem identidade. A multidão não tem compromisso. Muitas pessoas chegavam próximo de Jesus, querendo algo, querendo sinal, querendo maravilha, querendo aquilo que Jesus poderia fazer, mas diante de uma situação difícil, estavam prontos para apedrejar, estavam prontos para ferir aquela mulher. Há muitas pessoas que não estão se envolvendo de forma verdadeira com o Evangelho, querem aquilo que Jesus pode dar, mas não querem um compromisso verdadeiro, querem usufruir das bênçãos de Jesus, mas não quer Jesus, quer simplesmente uma vida social, entra e sai na igreja, vai numa igreja, vai em outra, e acha que servir ao Senhor é simplesmente o ir na igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, que a partir de hoje, você não possa mais viver com a multidão. Em nome de Jesus, eu estou falando para você nessa noite, e peço para que você clame ao Senhor, para que você não possa mais viver como multidão, mas você possa viver como filho de Deus. E sabe como isso acontece? Em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Tem alguém entendendo aquilo que é o poder da palavra do Senhor nessa noite? Ei, meu irmão, para de viver como multidão, para de viver indeciso, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se para, se caminha. Viva a palavra do Senhor, viva como filho. Deus não te chamou simplesmente para seguir uma multidão, não te chamou simplesmente para usufruir daquilo que Ele pode te dar, mas Ele te chamou como filho, um Pai amoroso, um Deus amoroso, que deu a sua própria vida. Jesus se fez como homem para resgatar a sua vida. Sabe o que você precisa? Crer, receber. Interessante que no livro de João, em 98 vezes está escrito a palavra crer. 98 vezes está escrito essa palavra. Sabe o que você precisa, irmão? Você precisa receber e crer que você é feito filho de Deus. Quem quer ser filho aqui hoje? Quem quer ser filho aqui hoje? Fala para o irmão que está no seu lado: meu irmão, você é filho de Deus por Cristo Jesus. Isso, me ajuda a pregar para o irmão que está do seu lado aí. Você é filho. Quantos filhos?
irmãos aqui. Se você às vezes não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão, olha para o seu lado, você tem um monte de irmão para te ajudar, para te abraçar. Isso é família, irmão. Isso é família. Isso é família de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mudar um pouquinho a câmera agora? Está comigo? A gente está olhando para ela a multidão. E eu falo especialmente, só para te falar do próximo câmera, eu quero falar principalmente aos jovens. Como eu falei lá no começo, nós somos a geração mais conectada e mais conectada. Quero falar aqui agora especialmente aos jovens, vocês mesmos, cada um dos jovens. Vocês são as pessoas mais conectadas do mundo, do que os seus pais, seus tios. Mas, em nome de Jesus, nessa noite, como ministro da palavra do Senhor, eu quero dizer para os jovens: vocês não vão viver mais como o mundo vive. Vocês não vão ficar vivendo desapercebido aquilo que está acontecendo no mundo. Para de ser um jovem superficial, frio, mas peça para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e você não viva mais simplesmente conectado às coisas desse mundo, mas peça que você possa estar conectado ao céu. Conecte-se ao céu. A sua oração, ela tem poder, ela pode ir muito em seus espíritos. Agora vamos voltar então, vamos mudar a câmera, vamos agora colocar a nossa vida, a nossa mente com essa mulher, a mulher adulta. Irmãos, olha só a situação dessa mulher. Ela cometeu uma falha, é verdade. Imagina a vergonha de você sabe que você falhou. Ela sabia que ela falhou, mas imagina a vergonha dela. E não só isso, as pessoas pegaram ela e vieram praticamente puxando diante de muitas outras pessoas, diante de pessoas que ela não conhecia, não tinha intimidade nenhuma com as outras pessoas ali. E ali os fariseus, os escribas levam, expõem o pecado, a falha dela diante das pessoas. Imagina só o que passava na cabeça dela. Se ela cometeu essa falha, provavelmente ela já não se sentia feliz pela sua casa, pela sua família, porque ela adulterou. Imagina só na cabeça dela: olha, já não estou feliz, perdi a minha família, porque com a situação já era, a família está condenada. Dividiu a casa, não tem mais jeito. Perdi amigos, e agora essas pessoas que eu nem conheço estão me levando para morrer. Olha bem essa ótica, esse olhar dela. O cenário em volta dela, irmãos, o olhar dela era o seguinte: não bastasse perder tudo que talvez eu tinha de mais precioso, eu vou perder a vida. Não tem jeito para mim. Essa é a lei. Estou caminhando para a morte. A palavra não fala se ela era rica, se era pobre, não fala. Mas imagina só, se talvez ela tivesse casa, bens, riqueza, se ela tivesse muitas coisas, se ela fosse uma mulher muito vigorosa, com saúde, nesse momento aqui, serviria alguma coisa? Nada, né? De nada valia tudo aquilo. Não tinha mais esperança para ela. Eu peço aqui o Gabriel, você pode abrir Tiago 4,4 para a gente entender algo aqui. Tiago 4,4. O que essa mulher adúltera quer dizer para nós? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o que está relatado na palavra do Senhor não é simplesmente para relatar um pecado, uma falha. A verdade é que eu e você, pela nossa natureza, pela nossa essência, nós somos do Senhor, adúlteros. Nós traímos a Jesus com o nosso pecado, com as nossas falhas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, muitas vezes porque queremos não desagradar o mundo,
Mas Felipe, o que eu vou fazer? A pessoa que eu trabalho com essa pessoa, como é que eu vou desagradar? Eu tenho que viver nesse ambiente. Eu não posso negar o convite. Eu sou um jovem, todo mundo ao meu redor, eles vão nas festas, eles fazem isso, fazem aquilo outro. Eu não posso negar. Estamos sendo muitas vezes amigos do mundo, vivendo os prazeres do mundo. Meus irmãos, essa é a nossa natureza, é pecaminosa, é a nossa essência. E não bastasse isso, mesmo aqueles que estão aqui dentro da igreja, inclusive eu mesmo, muitas vezes nós agimos traindo a Jesus, negando a Jesus, como Pedro fez. Nos tornamos inimigos de Deus. E por nós mesmos, meus irmãos, nós não teríamos condições nenhuma de viver e de ser salvo. Mas eu peço para que o Gabriel possa abrir em Romanos 5, do versículo 10 ao versículo 12. E nós vamos ler juntos. E você vai declarar isso comigo. Romanos 5, 10 até o 12. Leiamos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é pecador, eu sou pecador, nós falhamos, nós traímos a Jesus muitas vezes, mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele venceu a morte para te trazer a reconciliação por Cristo Jesus, pela sua morte, pelo seu sacrifício. Hoje, o pecado não tem mais domínio sobre você. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas a palavra do Senhor também nos garante: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o Senhor. Você não é mais inimigo de Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Jesus trouxe essa reconciliação, e hoje, pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Nós só precisamos abrir o nosso coração. Eu e você estávamos num caminho sentenciado para a morte eterna, mas Jesus nos tomou, nos justificou, nos livrou, e hoje nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Vamos agora com outra ótica. Já falamos da multidão. Não tem mais multidão aqui hoje não, né? Amém? Tem mais multidão não? Amém, glória a Deus. Vamos para outra ótica. A ótica dos fariseus e dos escribas. Eles eram líderes religiosos, ou seja, frequentador de templo, frequentador de igreja, como você que está aqui, está frequentando, eu também. Mas não somente isso, eles achavam que eles estavam em outro patamar espiritual. Eles achavam que tinham um olhar diferenciado do que era lei, do que era realmente o relacionamento com Deus. Eles achavam até mesmo que eram mais importantes, mais poderosos do que até Jesus, porque eles levaram essa mulher até Jesus, não foi para simplesmente apedrejar, eles levaram essa mulher até Jesus para testar Jesus. Os escribas, eles liam, copiavam, escreviam a lei, zelavam pelas questões legais e religiosas. Os fariseus zelavam piedosamente pelas tradições morais. E eles levaram essa mulher até Jesus para servir como exemplo. Ó, tá vendo? É como se fosse assim: pegou a mulher, chegou aqui diante de todo mundo: ó, gente, tá vendo essa mulher aqui? Ela é pecadora, ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela merece ser condenada. Então, ó, vocês todos, vocês estão aprendendo aqui, não pode fazer igual ela não. Por isso que eles fizeram.
levaram ela, aquela mulher, como exemplo de punição, com pedras nas mãos. Mas, meus irmãos, sabe o que serve de exemplo para nós, como igreja? Não serve de exemplo para nós usar o pecado de alguém, a condenação de alguém, para mostrar que nós precisamos ser santificados. Não serve de exemplo para nós trazer aqui uma pessoa, falar que ela pecou, colocar diante da parede: você errou. E muitas vezes a religião faz isso conosco. Talvez você já se decepcionou até com pessoas na igreja. Talvez você se decepcionou até com pastores, pessoas que falaram que era de Deus e te julgaram, te crucificaram, trouxeram um peso, julgando a sua falha, o seu pecado. Mas eu quero te falar uma coisa: o pecado de ninguém aqui serve de exemplo para te mudar, para te transformar. O pecado de ninguém, mas Jesus, o inocente, que morreu na cruz, esse sim, ele pode te mostrar o que é realmente o sentido da vida. Ele pode trazer a santificação para você. Eu poderia falar aqui de muitas coisas, falar até daquilo que são os milagres, os sinais, as maravilhas, mas eu vim aqui para falar para você uma coisa: não que alguém pecou, que nós temos que ter medo do pecado, medo de ir para o inferno. Nós não estamos aqui para te colocar medo para ir para o inferno. Não, eu vim aqui para te apresentar que o inocente, não o pecador, o inocente, ele se fez homem, ele se colocou no nosso lugar, ele se colocou no nosso lugar para trazer restauração, para trazer transformação. Ele não veio para te condenar, ele não veio com pedras nas mãos. Muitas das vezes a religião, as pessoas chegam diante de nós com pedras, com fragmentos, textos bíblicos espalhados. Esse texto fala isso, esse texto fala aquilo outro, e cheio de artifício para nos ferir. As pessoas estão usando às vezes até a religião em nome de Deus para tentar mostrar aquilo que é o certo e o que é errado. Às vezes até te proibir: você não está em condições de ceiar, você não está em condições de ir para o culto. É isso. Os fariseus e os escribas estavam mostrando exatamente isso. Mas ao invés de nós estarmos aqui com pedras nas mãos, que nós possamos falar como Paulo em Gálatas: trago no meu corpo, trago nas minhas mãos as marcas de Cristo. Meu irmão, nós não estamos aqui para condenar ninguém, não estamos aqui para te condenar, para lançar pedras contra você, lançar pedras, palavras para te ferir, mas estamos aqui para te mostrar que há esperança, que Jesus, Ele sofreu por mim e por você. Estamos aqui não para mostrar que somos melhores que ninguém, mas estamos mostrando que nós temos as marcas de Cristo em nós. Jesus, Ele exerce mais misericórdia para uma igreja, para uma pessoa adúltera que reconhece o pecado e se arrepende, do que aqueles que acham que estão no outro nível espiritual, de uma igreja que às vezes está desviada do Senhor e está querendo apedrejar os outros. Muitas vezes, quando nós apedrejamos, nós queremos esconder o nosso pecado. Muitas vezes, quando nós lançamos algo, é porque nós estamos cheios de coisas dentro de nós. E quando nós queremos ferir alguém, é porque nós queremos esconder aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes o que a gente fala de alguém é o que nos incomoda, porque a nossa alma está aflita, está angustiada. Gente, nossa pedra. Quantas pedras você recebeu? Para chegar até aqui foi difícil, não foi? Pedras dentro de casa, o seu pai que às vezes te feriu, a sua mãe que às vezes te feriu, os seus irmãos, a igreja. Quantas pedras! Mas nós não estamos aqui, irmãos, num ambiente de condenação. A igreja não é simplesmente um local físico, a igreja é um ambiente espiritual. E nesse ambiente espiritual não é um ambiente de condenação, mas esse ambiente é um ambiente de misericórdia, é um ambiente de amor, é um ambiente onde nós compartilhamos o amor de Cristo por nós. Nesse momento, fala com o Senhor, me ensina, Senhor, a essência do Evangelho.
o amor ao próximo e me usa para curar o meu irmão. Que eu e você possamos ser curados para curar. E se porventura alguém te perseguiu, te caluniou, te afrontou, te levou até uma situação de aperto, sabe para onde que ela te levou? Aquela mulher, ela poderia ser levada a tantos lugares, mas aqueles que a perseguiram levaram ela até Jesus. A palavra do Senhor me garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Se você foi perseguido, caluniado, a palavra do Senhor fala assim: bem-aventurado aqueles que foram caluniados, perseguidos, os tais, é o reino do Senhor. Se você foi perseguido, se você tem sido caluniado, saiba que você é feliz em Cristo Jesus. Vamos agora fechar com o olhar de Jesus. Falamos do olhar da multidão, o olhar, a ótica da mulher. Falamos do olhar da ótica dos fariseus, dos escribas, dos religiosos. É que não tem mais nenhum escriba religioso aqui não, né? Amém? Ninguém vai ferir mais ninguém aqui não? Amém? Vamos lá, hein? Vocês estão falando diante de mim não, estão falando diante de Deus, hein? E agora estamos olhando do olhar de Jesus. Meus irmãos, pensem bem nesse cenário. Uma mulher sendo julgada, a multidão observando, pessoas prontas para ferir, para matar. Jesus estava no templo ensinando. Ele foi interrompido por toda essa situação. Uma mulher sendo humilhada, com medo da morte. Pela lei, ela deveria ser condenada. Essa era a lei. Ela foi pega no adultério. Ela deveria ser condenada pela lei. Aqueles religiosos chegam a Jesus para testar se Jesus, o que ele ia fazer? Olha esse olhar de Jesus, irmãos. Olha essa hora de Jesus. Se Jesus absolvesse aquela mulher, ele estaria ferindo a lei. Amém? A lei, ela deveria morrer. Essa era a lei. Ele estaria absolvendo essa mulher, estaria negando a lei, estaria ferindo a lei. Se ele condenasse aquela mulher, ele falasse: não, realmente, vamos apedrejar, isso mesmo, ela errou. Ele também estaria se voltando contra o Império Romano da época, porque ele não poderia condenar ninguém à morte. O Império Romano que estava ali dominando, era a autoridade máxima naquela época. E não só isso, se porventura o adultério ali, né, com outro homem, o homem não estivesse ali, a palavra não fala que o homem estava ali. Alguém até poderia julgar: a lei fala que deveria matar a mulher e o homem que foi pego no adultério ali, deveria ser os dois. A palavra não fala aqui, vamos aderir que está a palavra. E não só isso, se João fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida, se Jesus condenasse aquela mulher, ele estaria negando a essência dele, a essência de Jesus. Então, se você fosse Jesus, o que você faria? O que você faria? Jesus, então, ele olha aquela situação e surpreende a todos. Ao invés de julgar aquela mulher, julgar a vítima, ele julgou os juízes, aqueles que trouxeram a condenação. Tudo bem, tudo certo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, pode ir lá. Olha lá, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se nós tínhamos a ótica, o olhar da mulher, da multidão, dos fariseus, quando Jesus ele fala isso, ele muda tudo. Ele muda todo o cenário, todo o olhar de cada um desse aqui. Jesus muda tudo. Ele poderia ter exposto o pecado daquela mulher. Poderia ter ali, realmente ela falhou. Ele poderia ter exposto o pecado de cada um daqueles homens e mulheres que foram ali diante daquela situação. Ele poderia ter exposto, falar: você errou nisso, você fez isso aqui, você mentiu, você roubou. Poderia ter feito tantas coisas. Mas a gente sabe que o nosso Deus, Ele sonda os corações. Meu irmão, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele te conhece, Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que se passa na sua vida.
Ele sabe a sua história até aqui. E ele sabia qual era a história daqueles homens que estavam ali. Jesus não dirigiu palavra contra os acusadores. Jesus simplesmente escrevia na terra. A Bíblia não relata o que Jesus escreveu, se ele desenhou, ele não relata. Mas a tradução aqui do original, a palavra, se eu falar errado, vocês me ajudam. Catagrafém. Ela quer dizer listar os pecados. É como se Jesus estivesse escrevendo uma sentença contra alguém. Ele estava escrevendo como se estivesse escrevendo a sentença. A Bíblia não fala o que ele escrevia, mas a tradução do original é como se estivesse escrevendo uma sentença. Ele poderia estar escrevendo a sentença sobre cada um daqueles que ele estava. A lista até mesmo dos pecados. E não só isso. Pode voltar para o Gabriel lá em João 8. Diz: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. E o original da palavra, de novo, anamartetos, que significa não só quem está sem pecado, mas também quem está sem o desejo de pecar. Meu irmão, é forte, hein? Não só quem está sem pecado, ou seja, quem não falhou, ela tinha adulterado. Mas ele olhou para aqueles ali, ele falou assim: quem está sem pecado, quem está sem desejo de pecar. Aí é forte, acho que doeu aí também. O tempo todo o nosso coração é enganoso e nos leva a pecar. Mas Jesus ele expressa isso ali, porque o próprio desejo deles era pecaminoso. E Jesus, diante desse cenário, irmãos, ele poderia ter descumprido a lei, poderia ter mandado absolver, poderia ter mandado matar, poderia ter feito tantas coisas. Mas assim, o simples olhar de Jesus mudou todo aquele cenário. O como ele olhou para aquelas pessoas mudou tudo. E ele não só fez isso, como ele cumpriu a lei. Ele não poderia negar. A palavra do Senhor fala que ele não veio para negar a lei, ele veio para cumprir. Ele demonstrou a lei e não foi para condenar, mas para salvar. Meus irmãos, não existe maior prova de amor e de misericórdia do que isso. Misericórdia é daquilo, é não te dar aquilo que você merece, porque essa mulher merecia morrer, mas Jesus teve misericórdia. Ele não deu o que ela merecia. Não só isso, ele derramou da sua graça. Graça é te dar aquilo que você não merece. Tem alguém entendendo o que Jesus fez comigo e com você? Meu irmão, ele não só não te deu aquilo que você merecia morrer, eu e você merecíamos a morte eterna, mas ele derramou da sua graça e te deu um favor imerecido, um dom gratuito, um presente. A salvação de Jesus é um presente. Se fosse para você pagar um preço, você iria ralar, né? Trabalhar, você iria pagar esse preço e falar assim: eu conquistei, foi mérito meu. Mas ele dá presente, é um dom. Sabe por quê? Porque quem presenteia, você recebe, mas a honra é de quem dá. Meu irmão, eu e você fomos presenteados, agraciados pela salvação de Cristo Jesus. E tudo aqui, nada é para nós, mas toda a glória, toda a honra é para o Senhor. É para o Senhor. Jesus surpreende todo aquele cenário, ele muda tudo. Ele age com compaixão, com misericórdia, como um pai que busca o filho perdido. O olhar de Jesus naquele momento não era um olhar de condenação. Imagina só aquela mulher olhando para Jesus pensando: eu vou morrer, não tem esperança mais para mim, não tem mais jeito, minha vida acabou, vou desistir mesmo aqui, já está tudo, o cenário já está todo preparado para mim. Mas quantas vezes, irmão, você pensou assim também? Minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução para o meu casamento, a minha vida espiritual eu estou num lamaçal do pecado, meu filho não tem mais jeito, minha vida, minha família. Saiba de uma coisa:
O olhar de Jesus para você muda todo o cenário. Pode ser que pessoas lançaram palavras contra você, pedras, lançaram palavras de derrota, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não vai chegar. Eu não estou aqui falando que você vai ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Pode ser que Deus faz isso ou não faz, não importa. Mas eu estou aqui para anunciar de um Jesus que pode mudar a sua sorte, pode mudar a sua sentença. Se você hoje estava caminhando para a morte, Jesus está mudando a sua rota. Ei, se você quiser, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar o seu caminho. Ele olha para o nosso coração, Ele defende a nossa causa. Mas Ele não só absolveu aquele pecado. Absolver o pecado aqui, irmão, não foi falar que ela não errou. Jesus não olha para aquela mulher e fala bem assim: olha, não, você não errou não, foi só eles se confundiram, tá? Você não errou não. Não é isso. Absolver o pecado, sabe o que é? Deus fala assim: olha, é como se estivesse olhando para aquela mulher, você errou, você falhou, mas ninguém aqui tem condenação para você. Eu tenho o poder para te condenar. A vida está nas minhas mãos, mas eu não vou te condenar. Você está livre, você está salvo. Isso é absolvição. E sabe o que acontece, irmãos? Jesus fez isso por mim e por você. Eu e você estamos condenados à morte pela nossa falha, pelo nosso pecado. Mas é como se Ele tivesse tirado a gente da cena, tirou eu e você de cena, tirou, e Ele se colocou em nosso lugar. E sobre Ele colocou todo o nosso pecado, todo o fardo, todo o peso. Ele levou sobre si, Ele levou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele nos presenteou, Ele nos absolveu. Felipe, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai sempre me perdoar. Quer dizer então que a graça de Deus será tão maravilhosa que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque é graça, né? Deus é amor, né? Ele fala bem assim: eles aqui não vão te condenar mais não, mulher. Eles não te condenam, eu também não te condeno. Mas, o que ele fala? Vá e não peques mais. Irmãos, o pecado é um acidente na nossa vida, é um acidente de percurso, é uma falha. Mas o chamado de Deus é para te conceder uma graça tão poderosa, tão maravilhosa, que ela te empodera, ela te dá poder, força para resistir às tentações do mundo, para resistir aos convites, para resistir a esse mundo, para que você vá e não peques mais. Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui nessa noite? O Senhor, a palavra do Senhor está te trazendo poder. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Ela te traz poder, porque guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra do Senhor. O olhar de Jesus mudou todo aquele cenário, irmãos. Mudou tudo. Uma sentença de morte virou sentença de vida. Uma mulher que estava sem esperança passou a ter esperança. O olhar de Jesus não foi de condenação, mas de restauração, de salvação. E quantas vezes eu e você falhamos, e às vezes nos envergonhamos da nossa falha. Às vezes achamos que Jesus está olhando para nós com um olhar de condenação. Achamos que Jesus está colocando a gente na parede e falando que você errou, que você falhou. Achamos que servir a Deus é um peso. Isso muitas vezes a religião leva para você. Te traz pedras, te traz feridas. Mas o olhar de Jesus para mim e para você não é um olhar de condenação. O olhar de Jesus lá para Pedro, lembra de Pedro? Falou que ele ia negar, que ele ia negar, que ele ia negar. Negou. Negou 3 vezes. Mas quando Pedro ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele, o coração de Pedro se quebrantou. Meus irmãos, o olhar de Jesus na minha vida, na sua vida, não é para te trazer um peso, mas é para mudar a nossa essência, é
para mudar o nosso olhar para a vida, é mudar como nós vamos lidar com as circunstâncias, é olhar para trazer arrependimento. A sua vida não vai mudar, irmão, se você não se arrepender de cada um dos seus pecados. Não vai mudar. O Evangelho não é um Evangelho de facilidade, de prosperidade, não. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é você negar a sua carne, é negar a sua essência, é negar os seus prazeres, as suas vontades. É negar. O Evangelho não é você achar que você vai ter tudo, vai ganhar, não. O Evangelho é negar, é renunciar. Mas não é prisão. Jesus não nos chamou simplesmente para sermos servos, mas Ele nos chamou para sermos amigos. Amigos. O olhar de Jesus constrangeu os religiosos, a multidão, aquela mulher, constrangeu a Pedro, constrangeu a Zaqueu, que foi ter um encontro na sua casa, constrangeu a tantas pessoas relatadas na palavra. Eu te pergunto nesse momento, o ministério de louvor pode subir aqui, voltar. Eu te pergunto nesse momento, como você tem olhado para Jesus? Como você tem lidado com o olhar de Jesus? Você tem olhado pela sua vida, para as circunstâncias, como um pobre coitado? Você como um pobre coitado? Ah, Felipe, nada dá certo na minha vida, nada dá certo, as pessoas estão olhando para mim, eu tento esconder das pessoas. Ou você também acha que você tem algo a mais de melhor do que as pessoas? Qual é o seu olhar hoje diante da situação? Você está olhando para uma multidão sem identidade, vulnerável, vai para cá, vai para lá, está pronta para receber a bênção, mas também está pronta para ferir? Você está olhando para as circunstâncias como um fariseu, como um religioso, simplesmente como um legalista? Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu entrego o dízimo, eu estou no hall de membros, mas às vezes você está pronto para ferir? Ou você reconhece a sua condição de pecador? Nesse momento eu peço para que aqueles que puderem se coloquem de pé. Nesse momento você vai conversar com o Senhor. Esquece um pouco quem está do seu lado. Entrega a sua vida ao Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Muitas vezes eu falei, muitas vezes eu traí Jesus, muitas vezes eu estou como essa mulher, ou estou com uma multidão, ou estou como os religiosos. Muitas vezes, Senhor, eu me sinto desprezado, humilhado, mas, Senhor, me aceita diante da Tua presença. Peça para que o olhar de Jesus possa penetrar no seu coração, na sua vida, mudar a sua história, mudar a sua essência. Peça para que o Espírito Santo de Deus ache morada dentro de você, para te convencer do seu pecado. Peça: Espírito Santo de Deus, enche minha vida. Eu sou o templo do Espírito Santo. E ainda mais, nós aqui estamos hoje como família de Jesus Cristo, e que eu e você possamos exercer o olhar de Jesus para as pessoas, que possamos oferecer um olhar de amor, um olhar para curar, um olhar para salvar, que eu e você possamos oferecer o amor de Jesus para os outros. Entregue a sua vida